Irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém. Comunico aos pais, de certa forma aflitos, que daqui uns dias, né, Clésia? Primeiro domingo de fevereiro, nossa Conexão Kids retorna. Calma, glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, vocês terão o privilégio de ensinar os filhos de vocês a cultuarem ao Senhor. É importante nós ensinarmos os nossos filhos o privilégio de estarmos com a igreja no culto, ouvindo a palavra. Quem sabe você pode fazer como eu fazia com as meninas quando eram menores. Colocá-los para anotar as dúvidas que tiverem sobre a pregação. E aí em casa, os pais tentam solucionar essas dúvidas. Aquelas que vocês não conseguirem, vocês podem falar com o pastor Alex, com o pastor Gabriel. Tá bom? Não tem problema não, pode mandar para mim também, que será um prazer. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, por favor. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do verso 49. Informo ainda, na verdade relembro às mães com bebê de colo que nós temos um berçário. E o nosso berçário possui escala. Nós temos pessoas responsáveis trabalhando no berçário, tanto no culto pela manhã quanto no culto vespertino. Ou agora, culto noturno. Então você pode deixar o seu bebê de colo no berçário, acompanhar o culto do próprio berçário, fique à vontade, tá bom? As pessoas que servem ao berçário são mulheres e homens maduros na fé, que amam a Jesus e farão o que for possível para cuidar dos nossos bebês da melhor forma possível para a glória de Deus. Lucas, capítulo 12, por favor. Estamos diante de um texto sério. Confesso que pouco compreendido por muitos de nós. Lucas 12, verso 49 em diante, diz-nos assim, palavras vindas dos lábios do próprio Senhor Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para trazer paz à terra? Eu afirmo que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. E Jesus encerra o seu ensino às multidões de forma solene, dizendo: digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Lucas capítulo 12 é um capítulo de intenso alerta espiritual. Lucas 9, versículo 1, nos diz que Jesus está caminhando resolutamente em direção a Jerusalém. Ele sabe que em Jerusalém será traído, será espancado, será abandonado pelos seus discípulos, será brutalmente açoitado. O levantarão no maldito Calvário, ele derramará sangue perfeito. E em Jerusalém ele morrerá. Jesus sabe que em Jerusalém ele ouvirá os gritos da multidão. Crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus tem pressa em rumar para Jerusalém. Porque ele sabe que a cruz era indispensável para que Deus cumprisse o propósito para o qual ele enviou o seu Filho ao mundo. Dar a sua vida em favor de muitos, em nosso resgate. Ao ir para Jerusalém, Jesus sabia de forma muito clara que a cruz já estava no horizonte.
E o tom de ensino dele com os discípulos se torna mais confrontador, se torna mais urgente. Jesus sabe que dentro em breve ele partirá desta terra. Ele não estará mais com os discípulos, portanto ele precisa oferecer a eles ensinos que são vitais. E todo o capítulo 12 de Lucas traz para nós ensinos que são importantíssimos. No capítulo 12, versículo 1, Jesus diz aos seus discípulos: cuidado com a hipocrisia dos líderes religiosos. E não seja você um hipócrita, que gosta de demonstrar por fora aparência de piedade, mas o seu interior é cheio de podridão. Você não dá a mínima para o rei do reino e nem para o reino de Deus. Ainda no capítulo 12, nos versos 4 a 7, Jesus fala: cuidado, tem muita gente que tem medo de homens, tem medo de perder reputação, mas não teme a Deus. E a gente tem que temer aquele que pode mandar nossa alma para o inferno, e não aqueles que podem matar o nosso corpo. Mas muita gente tem o temor de homens e não tem o temor de Deus. Ainda no capítulo 12, versos 8 a 9, Jesus exige uma pública profissão de fé dos seus discípulos. Aquele que confessar a mim diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que se envergonharem de mim, da minha palavra, eu me envergonharei dele, diante do meu Pai e dos anjos, quando eu voltar em glória. Depois, nos versos 15 a 21, ainda no capítulo 12, Jesus confronta os discípulos que eram apegados demais às seguranças que o dinheiro podia oferecer aos ricos de todos os tempos. E Jesus conta aquela história famosa, né? Certo homem, um grande empresário, muito rico, multimilionário. Nós temos alguns bilionários no Brasil, cerca de 200 bilionários. É muito dinheiro. Dá para resolver muito problema nosso. E Jesus disse que esse homem era insaciável. Ele mandou construir celeiros maiores para caber mais e mais grãos. E Jesus diz: louco, você trabalha, você constrói, você amplia, você sonha, você é ganancioso. Mas hoje pedirão de você a sua alma. E aquilo pelo qual você tem trabalhado a sua vida toda, que valor terá? Depois, nos versos 22 a 34, Jesus confronta e lida com um assunto diretamente relacionado ao amor pelo dinheiro e ao apego aos bens. Jesus confronta a ansiedade. E ele oferece uma receita para a gente lidar com a ansiedade. E Jesus vai na raiz dos problemas, dizendo que nós somos ansiosos porque nós somos incrédulos. Nós somos ansiosos porque a gente confessa Deus com os lábios, mas nós não vivemos como se Deus de fato fosse soberano e o provedor das nossas vidas. Nós somos ateus práticos, incrédulos práticos. Confessamos Deus com os lábios, levantamos mãos, entoamos belas canções. Somos comportados em ouvir exposição bíblica, mas basta segunda-feira surgir com os desafios do cartão de crédito que está chegando com o boleto, que a gente se estremece todo. E Jesus diz: sabe por que vocês se estremecem todo? Porque vocês são incrédulos. Porque vocês não confiam no Deus que garantiu ser o Pai de vocês. Por fim, nos versos 35 a 48, o texto que o pastor Gabriel expôs no domingo passado, Jesus nos convoca à vigilância. Jesus nos convoca a trabalhar pelo reino de Deus, com a garantia de que receberemos dele a recompensa. Em todo o capítulo 12, Jesus está desmascarando uma fé superficial, uma fé confortável, uma fé sem compromisso, uma fé que fica se adiando, sendo adiada todos os dias para se comprometer com Deus. E eu preciso dizer que, como pastor desta igreja, amigo de muitos outros pastores, eu vejo isso o dia todo dia, o tempo todo. Uma multidão de cristãos nominais, cristãos de boca para fora. Gente que se assenta onde eventualmente você se assenta e onde eu também me assento. Que demonstra até interesse, mas não tem compromisso real. É o compromisso adiado, dia após dia adiado. É o compromisso superficial.
é o compromisso sem aprofundamento, é aquele compromisso sem dedicação, é o conta comigo. Mas conta comigo depois que você procurar vários outros, para ver se eles estão disponíveis. Me deixe por último da fila. Jesus confronta essa superficialidade. E os versos 49 a 59 de Lucas 12 que nós lemos, eu peço que você deixe a palavra aberta, não introduz um novo assunto. É a conclusão, é o clímax dos argumentos de Jesus. O que Jesus está deixando claro aqui é que a mensagem do reino de Deus não é neutra. Ou você está dentro do reino ou você está fora do reino. O que Jesus deixa claro aqui é que a resposta ao reino de Deus não pode ser adiada. Ou você se rende ao reino, ou você é um antagonista, um opositor do reino de Deus. O que Jesus deixa claro aqui é que a decisão para o reino de Deus precisa ser tomada agora. Porque talvez você seja aquele louco da parábola contada por Jesus. Hoje mesmo Deus vai pedir a sua vida. E o que você tem preparado para quem será? Esse texto, os versos 49 a 59, não foram registrados para nos informar, mas para provocar em mim e você uma decisão. Jesus nessa noite, através de sua palavra, por meio do Espírito Santo que age, olha para mim e para você, e convoca você a uma decisão, a um compromisso. E o tema dessa mensagem de Marcos é que o reino de Deus não permite neutralidade nem adiamento. O reino de Deus não permite nem neutralidade nem adiamento. A presença de Jesus traz confronto, traz divisão e traz urgência. Quem não discerne o tempo e não se acerta com Deus enquanto está no caminho, Jesus diz que sofrerá as consequências dessa demora. Decore essa expressão. Com Jesus, não decidir já é uma tomada de decisão. Quando você não decide a favor do reino, você já se posicionou, e essa posição é fatal. E o texto de Lucas nos mostra que quando o reino de Deus se aproxima, e esse reino se aproxima em Jesus e com Jesus, esse reino traz confronto, antes de trazer conforto. A mensagem do Evangelho nos conforta, porque afinal de contas, o justo se fez injusto, aquele que nunca pecou se fez maldição em nosso lugar. Ele veio ao mundo para receber toda a cólera da ira de Deus que seria derramada sobre nós. Ao ser erguido no maldito Calvário, Jesus bebe todo o inferno destinado a toda a humanidade do passado, do presente e do futuro. E aqueles que estão em Cristo agora têm a garantia de que para eles não há mais inferno, a não ser o perdão absoluto, completo de Deus para todo sempre. O Evangelho conforta, porque ele garante que aqueles que estão em Cristo, nessa vida, possuem consolo nas tribulações, propósito para viver e uma herança eterna na presença de Deus. Mas antes do Evangelho nos confortar, Lucas nos mostra que o Evangelho nos confronta. Os versos 49 a 50, eu peço que você mantenha aberto, por favor, em Lucas 12. Os versos 49 a 50 nos dizem: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E Jesus traz uma expressão um pouco confusa para nós. E eu bem que gostaria que já estivesse aceso. O fogo, na história bíblica, representa tanto a purificação pelos pecados, representa Deus trazendo à tona aquilo que está escondido, revelando a mentira. E o fogo nas Escrituras representa o juízo de Deus. Fogo representa juízo de Deus, purificação dos pecados, e Deus trazer à tona tudo aquilo que estava oculto. Mentiras, enganos, propósitos tolos do coração. O que Jesus está dizendo é: eu vim para, através da minha obra, purificar o mundo. Eu vim para, através da minha obra, revelar a verdade da mentira, desmascarar pessoas, demonstrar que ninguém está neutro diante de mim. Ou as pessoas são comprometidas com o meu reino, ou as pessoas são contra mim. Quem não é por mim é contra mim.
Mas Jesus demonstra ainda uma certa ansiedade. Ele diz: bem que eu gostaria que já estivesse aceso, que esse fogo estivesse aceso. O que Jesus quer dizer através dessa expressão? Jesus reconhece que o fogo que purifica, o fogo que revela pecados, o fogo que traz à tona as intenções do coração, só seria plenamente manifestado quando a sua obra fosse completada. A obra de Jesus seria completada quando ele fosse erguido na cruz do Calvário, derramasse seu sangue perfeito, recebesse todo o cálice da ira de Deus, e ao terceiro dia ressuscitasse, 40 dias depois subisse aos céus, se assentasse à direita de Deus e derramasse, 10 dias depois, o Espírito prometido, o Espírito Santo. Somente quando essa obra fosse completada, vida perfeita, morte, cruz, ressurreição, ascensão, subida aos céus e envio do Espírito Santo, o reino de Deus adquiriria uma perspectiva muito mais completa. E aí sim, uma vez que o reino de Deus tivesse adquirido essa perspectiva completa, e a igreja começasse a proclamar o Evangelho, as intenções e os propósitos do coração seriam amplamente revelados. E a gente vê isso no livro de Atos. Na medida que a igreja prega o Evangelho, há aquelas pessoas que se rendem e se convertem, e há aquelas pessoas que respondem com oposição, perseguindo Paulo, perseguindo Pedro, perseguindo João, perseguindo os demais apóstolos, apedrejando Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7. E isso continua hoje, na medida em que o nome de Jesus é proclamado. Ou as pessoas respondem dobrando seus joelhos, rendendo seu coração, entregando suas vidas por completo a Cristo como seu tesouro de maior valor, ou as pessoas rejeitam a Cristo, através de uma oposição frontal, de uma oposição declarada, ou através de uma oposição velada, de uma vida indiferente, ainda que vivam vidas religiosas. Mas se essa vida é indiferente a Cristo, ao Evangelho, ao reino de Deus, você já se posicionou contrário ao reino e ao Senhor do reino. E Jesus diz: eu tenho um fogo para trazer. Esse fogo vai purificar, esse fogo vai revelar, esse fogo trará à tona pensamentos e propósitos do coração. E note que é sobre isso que Jesus fala, porque no verso 50 ele relaciona esse fogo com a sua morte na cruz. Jesus diz: mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio, até que o mesmo se cumpra. Note que Jesus relaciona o fogo à sua morte na cruz. O que seria esse batismo? Jesus ser feito maldição em nosso lugar. Jesus cumprir o propósito para o qual ele veio ao mundo, dar a sua vida em resgate por muitos. Esse era o propósito de Jesus. É por isso que quando o reino de Deus se aproxima de mim e de você, primeiro ele nos confronta antes de nos confortar. O Evangelho não é apenas para consolar, mas também para nos convocar a uma posição, nos convocar a um posicionamento. Você vai sair daqui, como você saiu nos outros domingos, e vai se levantar amanhã, como você se levanta todas as segundas-feiras. E aquilo que você fizer durante o dia, aquilo que você fizer durante a noite, aquilo que você continuar fazendo hoje depois do culto, continuará revelando quem é o Senhor da tua vida. O fogo do Evangelho continuará expondo quem você é. Você é aquele que ama Cristo? Ou você é escravizado aos valores deste mundo, com os falsos símbolos de felicidade e de poder? Você tem sua vida rendida para conhecer Cristo, deleitar-se nele, fazê-lo conhecido? Ou você vive sua vida deixando a vida passar, regido por ganância, cobiça e vaidade? O que você fizer hoje, depois do culto, durante essa semana, revelará o fogo do Evangelho, purificando, trazendo à tona, revelando quem governa teu coração e qual decisão você tomou sobre a que reino você pertence, ao reino de Deus ou ao império das trevas. A fé que apenas busca alívio, mas evita arrependimento, será exposta. A fé que apenas deseja alívio, mas não quer caminhar o arrependimento como pressuposto do reino, será exposta e envergonhada. Em segundo lugar, Lucas nos diz que quando o reino de Deus se aproxima, ele divide.
E o reino de Deus divide porque a mensagem do reino não é neutra. O reino de Deus divide porque a mensagem do reino não é neutra. Note o que Jesus diz a seguir no verso 51. Vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante por quê? A partir da minha pessoa, a partir do evangelho, a partir do reino de Deus, a partir da minha obra, da minha ressurreição, haverá divisão na casa, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus declara aqui de forma solene, caro irmão, irmã e querido convidado, que veio trazer divisão, inclusive dentro das famílias. Isso era muito sério no contexto do primeiro século e ainda hoje. Porque aquelas famílias que ainda não foram, e eu espero que nenhuma seja mais, destruída pelo divórcio, a família compunha a base social, econômica e religiosa do lar. Romper com a família significava romper com a sua identidade, romper com a sua segurança, romper com seus valores, romper com o senso de pertencimento. Jesus não está aqui incentivando conflitos dentro da família, só que Jesus descreve algo inevitável através de sua pessoa e de sua obra. Quando alguém se compromete com o reino de Deus, o modo da pessoa pensar, o modo da pessoa agir, o modo da pessoa se comprometer, vai trazer divisão dentro da casa, dentro do lar. Quem se compromete com Cristo, de verdade, se compromete com vida de oração, se compromete com chamado, se compromete com o estudo da palavra, se compromete com a vida que abomina a mentira, que abomina a avareza, que abomina o adultério, que abomina qualquer forma de vício. E aí os próprios membros da família começam a dizer: "Ué, mas você não vai beber com a gente, não? Ah, você agora ficou fanático? Você agora é crente, você virou crente? Ih, virou crente, acabou. Ih, não, para de ser esse religioso. Está dando dinheiro para pastor? Ah, está enchendo barriga de pastor, é?" Quem se converte de verdade, enfrenta oposição, em primeiro lugar, dentro do lar. Depois enfrenta oposição no trabalho. Depois enfrenta oposição na vizinhança. O evangelho divide. A pessoa de Jesus divide. Jesus disse: "Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada." Para os ouvintes originais, Jesus estava deixando claro que o discipulado não era apenas uma experiência privada. A fé não seria vivida dentro do quarto. Jesus disse que a fé é uma decisão pública, que geraria tensão nos relacionamentos mais próximos. Seguir Jesus envolve conflito. Porque o crente vai expor as cadeias de mentira regidas pela família. O crente vai expor as idolatrias. O crente vai romper cadeias de silêncio e vai dizer: "Está errado. Isso é pecado. Isso traz sobre nós a ira de Deus." E quando você confronta, ainda que em amor, quando você é usado por Deus para trazer a verdade, e quando você diz de forma clara: "Eu não vou continuar caminhando com você nessa jornada. Cristo é mais importante, ainda que eu ame você, que o meu amor por você. Porque eu sou chamado a tributar a Ele a minha devoção máxima." Pode ter certeza que esse tipo de comprometimento trará divisão, trará espada, trará separação dentro do lar. A fidelidade a Cristo pode custar relacionamentos, mas nunca deve custar a sua obediência. A fidelidade a Cristo pode custar relacionamentos, mas nunca pode custar a sua obediência. Lucas segue dizendo que quando o reino de Deus se aproxima, expõe nossa cegueira espiritual. Sim, o reino de Deus expõe nossa cegueira espiritual. Nos versos 54 a 56, por favor, abra a palavra. Jesus, nessa mesma linha, diz às multidões: "Olha, vocês veem uma nuvem subindo no oeste e logo vocês dizem: vai chover.
e chove. E quando notam que sopra o vento sul, dizem, vai fazer calor hoje, e faz. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Jesus faz agora referência a conhecimentos cotidianos da Palestina do primeiro século, porque afinal de contas, os israelitas eram um povo agrícola, um povo pastoril, e eles precisavam de conhecimentos básicos para observar quando choveria, quando faria calor. E Jesus diz, o problema de vocês não é a incapacidade de observar os sinais da natureza, mas de reconhecer aquilo que Deus claramente está fazendo no meio de vocês. Jesus diz, está claro que Deus interviu na história. Por que Jesus diz isso? Porque através de seus ensinos, de seus sinais espetaculares, Deus estava gritando ao mundo, eu intervi no mundo para trazer o Redentor, para trazer o Messias prometido, para trazer salvação. Quando Jesus dava visão aos cegos, cego de 30 anos, o que ele estava descrevendo é que ele veio para dar visão espiritual àqueles que estavam cegos em seus próprios pecados. Quando Jesus alimentava pães e peixes para suprir as necessidades de uma multidão, logo a seguir ele dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer da minha carne, que se identificar com meu sangue, que se apropriar da minha obra, esse receberá o alimento verdadeiro que sacia para todo sempre. Rios de água viva vão fluir do seu interior. Quando Jesus purificava um leproso que vivia nos guetos isolados, em comunidades de refúgio, Jesus estava dizendo que através da sua pessoa, Deus veio para nos purificar, para nos limpar de toda a impureza maldita, a que o pecado submeteu a mim e a você, porque diante de Deus nenhum de nós é justo. Então, através de seus discursos, de suas obras espetaculares, dos seus sinais, Jesus estava dizendo, o tempo chegou. E agora ele diz às multidões, vocês olham para o céu e falam, vem chuva. Vocês olham para o céu e dizem, vai fazer calor amanhã. Agora vocês não conseguem discernir o que há de mais importante. Deus visitou a história com salvação e vocês permanecem duros, cegos, apáticos, sem resposta. Essa mente cauterizada, este coração indiferente, apático. É por isso que ele, com severidade, diz, tolos, hipócritas, cuidado, tenha atenção, a sua vida marcada rotineiramente pela negligência espiritual. Você sabe que a oração é deixada de lado em sua vida. Você sabe que não há leitura bíblica, quando há é leitura apressada, superficial, rasa. Você sabe que o culto é tratado como rotina em sua vida. A gente vai cultuar Deus, nós precisamos ter a expectativa, eu vou me encontrar com Deus. Daqui do púlpito eu vejo adolescentes, jovens, completamente indiferentes, adultos, mexendo em celular, rolando feeds, tolos, cegos, hipócritas. Podem ficar bravos comigo, porque é a palavra de Deus que diz isso. Eu sou apenas um mensageiro. Vocês não sabem discernir o tempo. Guerras, rumores de guerras, divórcios, falta de amor. Filhos que se revoltam contra pais. Pais que odeiam seus filhos, que abortam seus filhos em vida, que não se preocupam com eles. Nações levantando, nações caindo, avareza, egoísmo, líderes soberbos, presunçosos, corrupção em todas as esferas do poder, terremotos, os sinais dos tempos estão aí, foram declarados por Jesus, e a gente vê esses sinais dos tempos se intensificando, em especial o esfriamento do amor. E Jesus diz, vocês sabem que isso tudo já está acontecendo e vocês permanecem indiferentes à condição patética de sua alma. Cuidado!
O Filho veio, viveu vida perfeita, foi levantado no Calvário, derramou sangue inocente, realizou uma obra responsável pelo perdão eterno e ilimitado de todo aquele que dele se aproxima. Isso é caro demais. E se você negligenciar esta obra, esta mensagem, esta pessoa, não resta outra mensagem e não há esperança para você. Ignorar, meu caro irmão e irmã, os sinais espirituais não vai eliminar o perigo, apenas vai adiar. Quando eu e você ignoramos tudo o que está acontecendo ao nosso redor, dentro do nosso próprio coração, as cobiças, as mentiras, a avareza, o adultério no pensamento, no coração, a glutonaria, as explosões de ira, as idolatrias, a ganância, a soberba, tudo. Você pode ignorar, porque tudo já está lá. Mas quando você ignora tudo isso, que já é Deus gritando na sua consciência, ouça-me. Quando você ignora, você apenas está adiando o inevitável. E por fim, quando o reino de Deus se aproxima, Ele exige de nós acerto, antes que seja tarde. Adiar o certo é sempre escolher o caminho mais difícil. Adiar aquilo que eu preciso fazer hoje é sempre escolher pelo caminho mais difícil. Nos versos finais, Lucas 12, 57 a 59, Jesus vai contar uma ilustração que para nós é algo estranho, né? No verso 58 ele diz: quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar com ele a um acordo, enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Jesus usa uma imagem jurídica muito comum do primeiro século. Alguém leva você na justiça, você está em dívida, você cometeu um ato tolo, abominável, você sabe que será condenado, você sabe que estará enrolado caso compareça diante do juiz, porque o juiz precisará julgar com imparcialidade. E o que você faz sabendo disso? Você sabe que é faltoso, você sabe que é digno de punição, você sabe que merece a pena, e você sabe que a pena é severa. Jesus diz: o que normalmente você faz? Você chega naquela pessoa com quem você tem uma dívida e diz: cara, vamos lá, vamos acertar a nossa vida, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu quero pagar, eu sei que eu menti, eu sei que eu te enganei, eu sei que eu estou devendo, mas não me prejudique. Você não vai prejudicar só a mim, você vai prejudicar a minha família, você vai prejudicar os meus filhos. Vamos entrar num acordo, eu quero te pagar. Parcela isso para mim, em suaves prestações, eu me comprometo, eu posso me tornar seu escravo, mas por favor, não vamos chegar diante do juiz, não. Porque esse homem sabe que se comparecer diante do juiz, que julga com imparcialidade, a prisão é o seu fim. Ao usar essa expressão, Jesus deixava claro que adiar o acerto era insensatez. Espiritualmente significava rejeitar o chamado ao arrependimento, enquanto Deus ainda estava oferecendo misericórdia. Jesus diz: corram, acertem-se enquanto ainda há tempo. Porque depois que vocês tiverem que comparecer diante de Deus, que julgará a cada um conforme todas as nossas obras, e trará à tona os pensamentos mais ocultos do coração, não haverá mais negociação, apenas prestação de conta. Arrependimento não pode ser adiado. Reconciliações precisam acontecer enquanto ainda há oportunidade. E o tempo não resolve pecado, ele o aprofunda. Tempo não resolve pecado. Pecado se resolve com você admitindo-o, dando-lhe o nome que ele tem, confessando-o diante de Deus, suplicando misericórdia e assumindo um compromisso, crendo que a presença do Espírito Santo vai te fortalecer para viver em novidade de vida. Esse texto nos fala sobre a urgência do reino. Jesus não permite
Na verdade, ele argumenta que não há possibilidade de sermos espiritualmente neutros. Ou pertencemos ao império das trevas, ou abraçamos e nos rendemos ao reino de Deus, que foi trazido através de Jesus, consumado através de sua morte e ressurreição, ascensão, exaltação aos céus e envio do Espírito Santo. Aqueles que se identificam com essa pessoa e sua obra, se rendem integralmente, fazem parte do reino. Aqueles que permanecem indiferentes, adiando, vivendo como Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu, já tomaram uma decisão. O reino chegou. E através de Jesus, o reino exige de mim e de você resposta imediata. A boa notícia é que enquanto estamos no caminho, há esperança. Enquanto não comparecemos diante do soberano, reto e justo juiz, a gente pode negociar. O preço é eu me render ao seu filho que por mim derramou sangue e pagou toda a minha dívida? E esse filho que derramou sangue e pagou toda a minha dívida, o fez sem eu fazer nada em troca? Eu só preciso me render integralmente, mas eu não vou fazer nada para merecer esse perdão? É pela graça, é só de graça. Eu não preciso ir caminhando até a Trindade, eu não preciso fazer novenas, eu não preciso fazer promessas, eu não preciso chicotear o meu lombo, eu não preciso fazer votos com autossacrifício, é só crer no sacrifício daquele que gratuitamente se entregou por mim, é só isso. O Evangelho é um escândalo da graça. E enquanto há tempo, enquanto você está a caminho, vá até Ele. Não permaneça neutro. A sua indiferença já demonstra a sua decisão até aqui. Não siga assim. Não siga como um religioso. Eu ia falar para minha esposa amanhã, sabe, Henrique? Porque primeiro a gente tem que perguntar se a gente quer, né? E eu cometi um pecado hoje. Eu não perguntei para ela se eu queria. Eu comprei uma camiseta para mim, num site de camisetas da Reforma. Aí tem uma caveirona, Joabe. Olha que radical. Caveirona. E nessa caveira está escrito em inglês: o pecado mata. O pecado mata. E se você continuar nesse caminho, ele vai destruir a sua vida para todo o sempre. Com Jesus, o tempo de decidir é sempre hoje. Relembremos, em primeiro lugar, quando o reino de Deus chega, em primeiro lugar ele nos confronta, antes de nos consolar. Nesse momento está existindo confronto. Posicione-se. Mas há consolo. Posicione-se a favor do sangue derramado de graça, que te perdoa por completo, te oferece presença nas provações, propósito para viver e segurança da presença eterna com Deus. Consolo. Em segundo lugar, quando o reino de Deus chega, ele divide. Ele divide porque a verdade nunca é neutra. Sabe por que aquele parente seu está se comportando diferente? Talvez seja porque você resolveu se posicionar. Talvez seja porque você bateu o pé e disse: eu não posso continuar assim. Dando um mau testemunho de Jesus, sendo pedra de tropeço na vida dele e vivendo um cristianismo de meia tigela. Eu preciso andar com Cristo, amando-o. O cristianismo, fielmente vivido, ele pode trazer divisões, começando dentro de casa. Em terceiro lugar, quando o reino de Deus chega, ele expõe nossa cegueira espiritual. A gente se alarma, né? Meu Deus,
Trump invadiu Venezuela em 41 minutos, levou Maduro. Agora está esse conflito no Irã, milhares de mortos e guerra. E China já está com navios não sei aonde, porta-aviões. Rússia ameaçando lançar mísseis nucleares sobre não sei aonde. O mundo em convulsão. O mundo sempre viveu em convulsão. As dores de parto da mulher grávida estão apenas se intensificando. E na medida em que as dores de parto se intensificam, inclusive dentro das nossas famílias devastadas, com divórcios, indiferença, gritarias e todos os problemas que a gente tem, isso revela que algo está muito sério. E nós precisamos ler os tempos. E ao ler os tempos, a gente vai chegar à seguinte conclusão: nós precisamos correr para aquele que tem poder para resolver os problemas desse tempo e os problemas da eternidade. E por fim, nós vimos que quando o reino de Deus se manifesta, ele exige acerto, antes que seja tarde. E aqui eu me dirijo, finalmente, há um número considerável de pessoas que ocupa esses bancos semana após semana e entra ano após ano, sem se comprometer verdadeiramente com Deus, sem se comprometer verdadeiramente com as Escrituras, sem se comprometer verdadeiramente com a vida que busca ser cheia do Espírito Santo. Essa postura sua já é uma postura, e é uma postura que te perseguirá até te destruir. Muda de vida. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não permaneça endurecido como os nossos pais permaneceram nas águas de Meribá tentando Deus. Depois de verem todos os sinais de Deus, permaneceram endurecidos. Arrependam-se. Vão até Jesus, que agora não é juiz, é o bondoso Salvador. E clamem a Ele salvação, clamem a Ele purificação, clamem a Ele propósito, clamem a Ele o Espírito Santo, clamem a Ele vida e vida em abundância, clamem a Ele olhos para enxergar, pureza para as suas impurezas, clame a Ele. Antes que chegue o terrível dia, e ali você vai dizer: não tenho nele contentamento. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Corre, corre e diz: eu abraço a tua graça, eu me prostro à tua misericórdia. Eu sou vil, falido, impuro, sujo, religioso, cheio de justiça própria, idólatra, mentiroso, enganador. E nomei todos os seus problemas, e são muitos, você sabe que são muitos. Nomeie-os diante de Deus, suplique graça, porque Ele é perdoador, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele é o Deus que por você se entregou para te perdoar de todos os pecados e te purificar de toda injustiça. Mas em nome de Jesus, indiferença não, porque a indiferença não é neutralidade. A indiferença já revela o seu posicionamento e de que lado do muro você está. Se você tem saúde para isso, coloque-se de joelhos e converse com Deus de modo muito sério. No capítulo 12 de Lucas, Jesus vem falando sobre a hipocrisia dos religiosos, o amor pelo dinheiro dos avarentos, a ansiedade daqueles que não confiam em Deus, a covardia daqueles que preferem a honra dos homens do que a obediência a Deus. Ele vai caminhando para o final de Lucas 12, convocando os seus discípulos a se posicionarem, a viverem com vigilância.
E ele conclui a mensagem do capítulo 12, nesse texto que refletimos nessa noite, nos convocando a um posicionamento diante dele radical, a favor da vida abundante. Chama o Ministério de Música à frente, enquanto nós oramos como igreja, para a impetração da bênção e cantarmos juntos o Amém Tríplice.